Olá pessoal, tudo bem? Vídeo de número 2, acentuação gráfica. E neste vídeo nós começaremos a ver as regras de acentuação. Comecemos então pela nossa primeira grande regrinha, a regra das oxítonas. Essa regrinha diz o seguinte, que nós vamos acentuar as palavras oxítonas terminadas em A, seguida de S ou não, E, seguida de S ou não, O, seguida de S ou não, em e ens. Só as oxítonas terminadas nessas terminações aqui, tá? Em outra terminação não serão acentuadas, tá? Os exemplos aqui estão aqui, ó. Vatapá termina em A, né? Vatapá terminou em A, eu acentuo. Como é que eu vou saber se é oxítona ou não? Com certeza, pelo ouvido, como falante de língua portuguesa, vocês já ouviram aí a palavra e vocês sabem que a gente não fala vatapa. Todo mundo sabe aí, né, que ouve vatapá. Pode ser que exista essa palavra vatapa, né, mas aí a gente está mais acostumado com vatapá. Na verdade, vocês sabem que o acento está ali para marcar o deslocamento da sílaba tônica. A tônica dessa palavra aqui é o tá, vatapa. Mas eu desloquei, né, ela é uma palavra paroxítona. Eu desloquei a tonicidade dali e coloquei lá no final, porque a gente ouve vatapá, vatapá. Opa, oxítona terminada em A. Tá na regrinha, leva acento. Aqui é a mesma coisa, existe a palavra pele, né? Mas se eu estou falando do nome aí do jogador, né, o jogador mais famoso do mundo, a gente sabe que a gente ouve Pelé, Pelé. Por aí, né, se deduz que a última é mais forte. Ela termina em E, então ela é uma oxítona. Bota o acento ali. Tá aqui, Pelé, né? Aqui ninguém fala cipo, né? A gente fala cipó. Opa, oxítona terminada em O. Leva acento. Tá aqui, né? E nem sempre esse acento será um acento agudo, aberto. Ele pode ser um acento do timbre fechado. E aí eu vou colocar um acento circunflexo para marcar a tonicidade. Você é diferente de Pelé. Ó, você. Ninguém fala você. A gente fala você. Né? Daí deduz-se que a palavrinha é uma oxítona terminada em E. A gente fala alo ou alô? A gente fala alô. Opa, alô. A última é a mais forte, né? A palavra com duas sílabas. Alô. A última é mais forte, termina em O. Olha aí, oxítona terminada em O. Leva acento. E aí, aqui, as últimas com acento de timbre fechado, acento circunflexo, né? E aí, se tivesse o S também, a mesma coisa. Vatapás, né? Pelés, só existe um, não tem como colocar no plural. Cipós, vocês e dois alôs. Eu dei dois alôs para aquela pessoa. Alôs, dá para colocar no plural também. Então, é importante vocês lembrarem que a regrinha não diz acentuam-se as oxítonas terminadas em S. Tá? Isso aqui não são oxítonas terminadas em S. É o plural da palavra. E a regra diz acentuam-se as oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas de S ou não. Tá? Não são oxítonas terminadas em S. Oxítonas terminadas em A, E, O, seguidas de S. Tá ok? E nós acentuamos as oxítonas também terminadas em e ens. Olha os exemplos aqui. Também. Armazém. Belém. Tá? A gente não fala também. A gente fala também. A gente não fala armazém. A gente fala armazém. A gente não fala Belém. A gente fala Belém. Tá? Então dá para ver claramente que a palavrinha é uma palavra oxítona. Tem essas terminações, eu acentuo. Ninguém fala parabéns, a gente fala parabéns. Aí eu já vejo que é uma oxítona terminada em ens. A gente não fala reféns, a gente fala reféns, né? E aqui é a mesma coisa, vinténs, tá? Então vocês podem ver aqui por esse quadrinho também, né? O que acontece aqui? O que são essas palavras? Essas palavras são oxítonas, paroxítonas ou proparoxítonas? Observe o seguinte, anzol, luar, cristal, tá aqui. São palavras oxítonas também. Porém, não estão dentro da regrinha. Então eu não preciso acentuar. Essa aqui é oxítona terminada em L, essa aqui é oxítona terminada em R e essa aqui oxítona terminada em L. Não estão dentro da regrinha, eu não preciso acentuar.
Essa aí é a regrinha das oxítonas. Bom, pessoal, a nossa segunda grande regrinha é a regrinha das paroxítonas. Tá? O que é a palavra paroxítona? A gente já viu que é aquela cuja sílaba tônica está aqui, na penúltima. Última, penúltima, antepenúltima. A sílaba tônica recaiu aqui, a gente vai ter que essa palavra é uma palavra paroxítona. Tá? Então, a regrinha diz o seguinte: eu vou acentuar as palavras paroxítonas terminadas em N, I, R, Is, L, X, Us, de tongo, ão e em PS. Tá? Olha o exemplo aqui. A palavrinha é próton, termina em N. Tá lá o N. Se a sílaba tônica é essa aqui, eu tenho que colocar o acento ali. Tá? Se termina em I. A tônica é essa aqui, né? Termina em I, eu coloco o acento. Repórter, está dentro da regrinha. Termina em R, a tônica é essa aqui, é paroxítona, eu coloco o acento. Lápis, a mesma coisa, a tônica é essa aqui, é paroxítona, termina em is, tá lá, termina em is, não é terminação em S, eu tenho que colocar o acento. Possível, a tônica é essa aqui, a penúltima, termina em L, eu tenho que colocar o acento. Tá? Álbum, a mesma coisa. Ela termina em a tônica é essa aqui, ela é uma paroxítona, terminada em eu tenho que colocar o acento. Fênix, termina em X, a tônica é essa aqui, termina em X, eu coloco o acento, tá lá, terminou em X. Bônus, terminou em us, né? A tônica é essa aqui, coloco o acento, e neste caso o acento é fechado, de timbre fechado, o circunflexo. Fábio, termina em ditongo, né? A tônica é essa aqui, tá lá o ditongo, coloco o acento. Órfã, termina em an, tá lá an. A tônica é essa aqui, termina em an, eu coloco o acento. Órgão, tá lá, terminação ão. A tônica é essa aqui, termina em ão, eu coloco o acento. Bíceps, a tônica é essa aqui, termina em PS, eu coloco o acento, tá? Então, são acentuadas as paroxítonas dessas terminações, apenas dessas terminações. Por quê? Porque existem também palavras paroxítonas que não têm essas terminações. Essas palavras aqui são paroxítonas, ó, engraçado, mas termina em o, paroxítona terminada em o, não leva acento. Camisa, também é paroxítona, terminada em o, em a, não leva acento, tá? Então, para não ficar tão difícil, eu sugiro que vocês gravem o seguinte, essa partezinha aqui, ó, Nires, Lunchos, Ditão, PS. Se vocês gravarem isso, Nires, Lunchos, Ditão, PS, o que quer dizer isso? Paroxítonas terminadas em N, I, R, Is, L, X, U, né, Us ali, o S pequenininho, ditongo, ão e PS. Gravem, mentalizem bem isso aqui, né? Fiquem olhando, Nires, Lunchos, Ditão, PS, observem que o U lá seguido de S, o I seguido de S, aqui é ditão com an e depois ão, com dois ans aqui, né? E lá no final PS. Então se vocês gravarem, eu acho que ajuda, né? Nires, Lunchos, Ditão, PS. Aí vocês vão começar aí a... É um adendo a mais para vocês decorarem a regrinha das paroxítonas, que é um pouco mais difícil, ok? Então essa aqui é a regrinha das paroxítonas. E a nossa terceira grande regrinha, a regrinha das proparoxítonas, que aparentemente é fácil. Difícil saber quando a palavra é proparoxítona ou não. E aí o uso, a leitura, vai te falar. Mas, por hora, vocês assimilem o seguinte. Quando eu falo a palavra lâmpada, de cara a gente já observa que a primeira, né, é a mais tônica, lâmpada. Por quê? Porque ninguém fala lampada, né? Ninguém fala sólido, ninguém fala informática, ninguém fala último, tá? Pelo timbre a gente já vê, já escuta e já vê que a palavra é proparoxítona. Tá aqui, ó, lâmpada, sólido, mática, último, tá? A proparoxítona é aquela cuja sílaba tônica está aqui, na antepenúltima. Última, penúltima, antepenúltima, tá? Então, quando a palavra for
proparoxítona, vocês perceberem que a tônica está ali, né, na antepenúltima, e vocês pronunciarem a palavra e ver que aquela é mais forte, vamos acentuar. Lembrando que tem um acento aqui circunflexo e o acento agudo, obviamente. Então, a regra das proparoxítonas é essa aí. É bem fácil, não tem segredo nenhum. Tá ok?